De volta com a Educadora Entrevista, hoje na companhia aqui da dentista Andressa Arioshi. Obrigado pela presença com a gente, bom dia. Bom dia, obrigada, eu que agradeço. Andressa, atualmente a gente fala pouco de uma questão que é a perda de dentes. A gente acha que tem tanta tecnologia, tanta informação, que a gente acha que isso não ocorre mais. E a gente teve o caso aí, né, da Demi Moore, que perdeu dois dentes da frente, aí causou muitos comentários, uma celeuma aí a respeito disso. A gente não está livre dessa possibilidade, mesmo com toda a evolução de hoje. Não, a gente não está livre porque a maior perda de dentes hoje em dia, em adultos, é por causa de um problema periodontal, um problema que dá no ligamento entre o dente e o osso, né? Então, a gente fala que a correria, o estresse, muitas coisas, mesmo que você tenha uma boa higiene bucal, às vezes pode causar. Então, o ideal é que você sempre esteja procurando e, lógico, mantenha sempre muito bem um cuidado com a boca, né? Uhum. E nesse caso, né, como é que a pessoa sabe que tem esse problema ou não sabe? Só com a visita periódica ao dentista? Como saber que pode ter algum problema nesse sentido? O que acontece? Normalmente é uma doença silenciosa, doença periodontal. Então, a pessoa às vezes não percebe que a tem. Tem alguns sintomas, sangramento, às vezes um pouco de mau hálito, né? Mas muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho esse tipo de problema, né? Não, acho que está imune por ter uma saúde bucal legal, tudo. E às vezes ela vem silenciosa, quando ela se torna evidente, já tem uma perda significativa de osso, né? Na região que faz o ligamento do dente com na boca. Então, quando o paciente vai ver, amoleceu, e no caso da Demi Moore foi isso, estresse, correria, tudo, isso aumentou o nível de um hormônio, que pode ser a possível causa, né, e causou a perda do dente. Ela falou, estava normal comendo e o dente saiu na mão, dois dentes, um saiu primeiro, depois saiu o outro, da frente, né. Ela falou, gostaria que tivesse sido um acidente, não, mas foi um problema do corpo dela. Perfeito. E nesse caso aí, a solução é que é o implante? Só um implante ou uma prótese removível, né? Como a odontologia está bem avançada, então a gente, como são dentes anteriores, tudo, a gente recomenda às vezes próteses fixas, né? Implante, né? Uhum. E aí, nesse caso, né, o acompanhamento, as ações, porque aí, eu acho que gera também essa confusão, porque a pessoa fala assim, opa, será que está tudo certo comigo? Né? Por ser uma doença, os problemas da boca, eles são meio silenciosos. Quando eles dão sinais, é porque já está avançado. Uma cárie, quando ela dá sinal, é porque ela está avançada. Um problema na gengiva, quando ele dá sinal, é porque ele está avançado. Então, assim, e muitas vezes a pessoa não liga para os pequenos sinais, que são sangramento, um pequeno desconforto, ela se automedica, que é um grande problema, porque aí ela vai disfarçar, vai maquiar o problema, né? A falta de tempo, tudo. Às vezes o paciente fala, é cárie, eu não vou, né? Então, o cárie, se você vai também deixando, né? A falta do cuidado vai encarecer um procedimento, né? Mas essas doenças, a gente fala assim que quando a gente detecta que está tendo algum probleminha, numa limpeza, normalmente a gente consegue detectar perdas ósseas, né? Sem a queixa do paciente. Aí a gente já avisa ele, vai acompanhar com raio-x, né? Fazendo medidas de bolsa periodontal, que é quando tem perda óssea. Em alguns casos, consegue ir preservando, acompanhando. Em outros casos, acaba perdendo o mesmo elemento dentário. Perfeito. E tem que ter essa questão do acompanhamento. Aí a gente reforça a questão do acompanhamento periódico. Acompanhamento periódico. A gente fala uma vez ao ano para pacientes que não são de risco e de risco mais de uma vez, né? A visita de 6 em 6 meses para estar fazendo uma limpeza e um bom acompanhamento, faz um exame de raio-x, que é sempre interessante fazer. A gente falava no último bloco a respeito da questão de se perder os dentes. A ideia é falar um pouquinho a respeito de uma coisa que incomoda muitas pessoas, que é o bruxismo, né? Queria que você explicasse o que é o bruxismo. O bruxismo, ele é uma parafunção, a pessoa faz sem perceber que ela está fazendo, então é o ranger ou apertar de o dente de forma involuntária. Normalmente ela faz dormindo, né, que ela não consegue perceber, e na fase mais profunda do sono. E durante o dia ela também pode ter episódios de bruxismo, então está relacionado sempre com estresse, com alguma ansiedade. É um fator emocional desencadeado na boca. Perfeito. Como se a pessoa jogasse atenção para a boca.
Isso, então na hora de repouso, normalmente que a gente fala, porque a gente trabalha os músculos da face o tempo todo, na hora de se comunicar, na hora de se alimentar, então eles estão em constante movimento, né? Na hora do repouso, que seria à noite, o paciente não consegue, ele às vezes está muito tenso, muito apreensivo, preocupado com alguma coisa, e ele leva isso para o subconsciente, então na hora que ele está dormindo, normalmente ele está rangendo ou apertando os dentes, e isso causa muito problema também de perda, de prótese, de restauração, perda de altura óssea, porque acaba tendo uma isquemia da região. Então a pessoa acaba contraindo e acaba gerando um desgaste dos dentes, né? Acaba desgastando, assim, e a gente já vai e comunica o paciente. Você costuma ter dor de cabeça, direto, acorda com dor de cabeça, porque às vezes o paciente faz, ele não tem noção que está fazendo, né? Um companheiro pode estar falando, que escuta um barulho de um ranger, mas a pessoa, como é de forma inconsciente, ela está dormindo, ela não consegue saber que ela faz. Então, se ela não é orientada por um profissional da área, ela acaba tendo isso por longos anos e acaba tendo problemas mais severos se não detectado no começo. Nesse caso, né, você falou que questão da prótese, né? Tem pessoas que têm prótese e ainda assim tem bruxismo e acabam machucando gengiva, machucando a boca. Tem gente que tem prótese total e mesmo assim aperta as próteses e acaba tendo muitas dores musculares na face. A gente recomenda que durma sem as próteses. Normalmente não precisa estar tirando as próteses para estar dormindo, desde que elas estejam bem posicionadas e a pessoa não apresente nenhum problema de convulsão, epilepsia. Mas caso ela tenha bruxismo, o ideal, se são próteses removíveis, é removê-las, porque acaba pressionando muito, apertando muito, de forma que possa causar machucados na mucosa, na boca e machucados também e estragar a prótese mesmo. Perfeito. Muitas vezes a gente vê as pessoas usando aquelas placas para dormir, né? Silicone, ou placas que vão aliviar esse impacto. Isso ajuda. Ajuda muito, muito. As placas interoclusais ou miorrelaxantes, que a gente chama, para relaxar a musculatura, elas são muito boas, porque elas vão proteger que você aperte, danifique a estrutura dentária e ela vai proteger também os músculos de ficarem tendo muita força. No entanto, não é um tratamento só com dentista, é um tratamento multidisciplinar. Não adianta você ir e só usar a placa. O ideal é que você procure um médico, um neuro ou um psicólogo para estar diminuindo essa ansiedade, essa tensão, porque normalmente está relacionado com tensão, não é uma alteração na boca, né? Pode trazer problemas na boca, mas normalmente isso é uma alteração de fator emocional. Perfeito. Porque é aquela coisa, né? Você ameniza, mas não resolve o problema, né? Porque querendo ou não, mesmo com as placas que suavizam o impacto, você ainda vai estar causando dano. E assim, a pessoa durante o dia, quando ela é muito ansiosa, ela pode se pegar apertando os dentes também. Às vezes ela está vendo alguma coisa, fazendo alguma coisa num trânsito, ela está travando a boca, né? Isso ela consegue perceber. Há alguns casos à noite também. O uso da placa é muito interessante. Teve um estudo feito nos Estados Unidos, até que eles cataram um tanto de atletas e usaram placa e o outro tanto não. Eles viram que diminuiu até o nível de um hormônio, o cortisol, no corpo. E esse cortisol, quando ele for feito em excesso, né, fabricado em excesso e tem um excesso no nosso organismo, ele causa outros problemas também, entre eles uma queda da imunidade que pode ajudar a ter um problema na boca. A Miriam perguntando aqui, né, os clareamentos, né, tem algum risco e existe muitas pessoas que precisam de tratamento, mas querem fazer o clareamento antes? É o que mais acontece, né? O sonho da pessoa é estar com uma estética bonita. Então, a gente fala que o clareamento, ele não é indicado em todos os casos. Não é sempre que ele vai ter um efeito correto, né? Tem que passar por um profissional para estar avaliando e explicando qual tipo de clareamento mais recomendado para o paciente. Hoje em dia, o que acontece de muito problema é ter venda desses produtos na internet. Então, o pessoal entra, já teve pacientes que me procuraram querendo saber sobre posso comprar, fulano comprou para mim. Então, o uso de um produto comprado, você não sabe, às vezes a vigilância proíbe até, né? O comércio desses produtos, porque você não sabe a conservação que ele veio. Muitas vezes tem alguns produtos que vêm de origem chinesa, você não sabe quanto tempo demorou para vir, se ele foi conservado em local correto, né? Então,
a gente fala tudo que puder ser feito por um profissional e bem explicado, porque tudo pode dar problema sim e nem sempre dá certo. O problema de não dar certo, tudo bem, não causando males à saúde bucal, à saúde geral do paciente. Mas também tem cuidados com a questão do clareamento. Tem que ter um cuidado com a questão de clareamento e cuidar dos dentes antes, né? Não adianta você querer estar com uma cárie e fazer um clareamento, porque você vai prejudicar sim. Eles perguntam para mim se o clareamento é prejudicial. Tanto é que quando a gente vai instalar um clareamento, normalmente, vai ter uma sessão que eu vou conversar com o paciente, orientar o que ele vai comer, o que ele não vai comer, o quanto de produto que ele vai usar, tempo que ele vai usar. Então, é tudo conversado, explicado, para ele não causar um problema nele próprio, né? E nesse sentido, né, a gente tem alguns alimentos, por exemplo, que são proibidos aí nesse período, né? Ou assim, devem ser evitados. O que eu normalmente peço para o paciente evitar é o uso do açaí. O açaí é a moçada gosta muito, tem pessoas que gostam de fazer o consumo quase todo dia, toda semana. Então, pacientes que estão fazendo clareamento, tentando clarear os dentes, diminuir o uso do açaí. Na época do clareamento, eu peço para não estar fazendo uso. Se falava muito antes, né, do café e do vinho, né, que também café, Coca-Cola, vinho. Esses produtos, eles sim, tem um corante muito grande também, então tem uma fantaúva, tem às vezes uma beterraba, só que eles são menos capazes de causar mancha nos dentes do que às vezes o açaí. Então eu falo que o clareamento, dependendo do que a gente indica, ele não vai ter grandes restrições, mas vai ter, a gente pede para evitar o uso de alguns alimentos com muito corante, assim, que pode manchar. Perfeito. Natália, né, perguntando a respeito da questão dos implantes. Como decidir, né, entre um implante, uma estrutura móvel, como é que se chega a esse consenso? Tudo a gente fala que tem que ser planejado direitinho. Então, dependendo do tanto de perda óssea que o paciente tenha, eu recomendo sempre pedir uma panorâmica para ver a altura óssea, ver tudo certinho, se a estrutura está boa, porque às vezes o paciente quer fazer o clareamento, mas não tem osso suficiente, ou a estrutura dele, a base dele não dá suporte. Então, às vezes precisa de um enxerto, alguns casos enxertos maiores que a gente encaminha até para a faculdade, né? Em alguns casos mais severos. Mas é tudo planejado, tem que ter um planejamento, a gente vê se está certinho a parte óssea do paciente. Se estiver, a gente vai conversar com ele, porque leva muito em conta também o custo, né? Muitas vezes o paciente tem o problema com o custo do produto, né? Fala, eu queria muito fazer, só que eu não consigo. Então, a gente indica o uso de próteses removíveis também, ou em alguns casos até propriamente fixa. Mas isso vai depender muito da estrutura, das condições financeiras do paciente. Perfeito. E é por isso que tem toda essa avaliação, né? O que cabe no bolso do paciente. Vai ter um orçamento e um planejamento. Se ele estiver de acordo, né, falar, não, dá para entrar no meu orçamento, e a situação óssea, o perfil do paciente estiver bom, a gente normalmente indica, às vezes, um implante. É uma técnica mais moderna, né, mais tranquila, mas muitas vezes não é possível. Na questão de problemas dentários, é o que o Caio coloca aqui. A gente tem mais problemas de conservação de hábitos ou a genética também é um fator? Às vezes os hábitos são piores, hábitos adquiridos, tudo, porque a genética, ela vai influenciar sim, só que tem alguns casos que você consegue melhorar e diminuir os danos que uma genética pode te trazer, como o problema periodontal, muitas vezes é genético. Se você aumentar o tempo de limpeza, cuidar mais direitinho, talvez você evite perdas dentárias, perdas ósseas, principalmente mais precoce, né? Não pode dizer que não vai ter perdas com o tempo, mas hábitos adquiridos são piores. Fumo, uma má conservação dos dentes, uma má higiene, não procurar sempre um tratamento, isso é muito complicado. Uma alimentação deficiente, então, estresses, então, assim, coisas adquiridas, né? Ultimamente ainda é pior do que a parte hereditária. Sem dúvida. E a gente vê isso, né? O hábito... Os fatores adquiridos estão piores, né? E hoje em dia, quando a gente pensa na qualidade de alimentação, entre outros fatores, a gente vê o quanto a problemática aumenta aí.
Aumenta muito, porque o paciente hoje em dia, as pessoas em geral hoje em dia não têm o tempo de fazer uma alimentação saudável, correta. Então, isso vai influenciar também na parte dela fisiológica, né? Então, vai alterar às vezes alguma coisa, hormônio. Então, tudo que vai ter de alteração no corpo, a boca acaba sendo um escape também. Medicamentos, né? A pergunta do Henrique aqui, o uso de medicamentos para outros tratamentos de saúde podem prejudicar os dentes? Pode sim. Então, alguns tipos de medicamento, como, por exemplo, pessoas que sofreram algum processo de radioquimioterapia, isso é muito invasivo. Então, isso pode causar uma alteração fisiológica na pessoa. Então, alguns anticoncepcionais, dependendo. Então, isso vai depender muito do organismo. Mas o uso de medicamento, ele influi muito no organismo. Isso pode causar diminuição do nível de saliva. Tem medicamentos que às vezes são mais docinhos, isso pode aumentar uma cárie, né, que tem um nível alto de sacarose. Então, o medicamento ele causa sim, dependendo ainda se for de uso contínuo, uma alteração. Por isso, sempre eu procurar também ver os efeitos colaterais que o medicamento pode estar trazendo. E sem dúvida a gente acaba tendo que acompanhar isso, né? Às vezes a pessoa está pensando naquele período da saúde, no tratamento, e tem essa segunda fase, que é ver o impacto disso. Todo remédio ele tem um efeito colateral, né? Então, alguns casos, o efeito colateral é muito grave. Químio, radioterapia, eu acho que é um procedimento muito invasivo que o paciente é submetido. Isso muda a mucosa dele, muda toda a parte de hormônio, sistema imunológico. Então, causa muita alteração mesmo na boca. A gente indica, às vezes, usos de uma pasta diferenciada para diminuir o impacto e o problema que ele vai ter, principalmente quando é uma criança que é submetida a esses tipos de tratamento, porque quando ela já tem uma estrutura, uma resistência também menor, aí ela fica praticamente sem resistência. Perfeito. Na questão, Maria Clara aqui, né? A troca dos dentes de leite para os dentes definitivos. Normalmente tem uma faixa etária para acontecer e se isso é antecipado, pode ser algum problema? A troca de dentes, ela começa em torno dos 5 anos e termina na faixa de 12 anos, 13 anos. Lógico que depende, tem crianças que começam a perder mais cedo os dentes e tem pessoas que têm uma retenção mais longa também dos dentes. Isso também deve ser acompanhado por um profissional, porque perder muito cedo os dentes, a gente tem que acompanhar. Antes dos 5 anos, a pessoa começar a ter troca de dente com 3, 4 anos não é normal. Então, normalmente a partir dos 5, isso a gente vai levar em conta o desenvolvimento de uma criança, tudo, mas a perda precoce e a retenção prolongada causam alterações na boca. Perfeito. Então, é sempre interessante que a mamãe fique de olho. Se ela vê que a criança, a mamãe e o papai, né? Se ela perceber que a criança está tendo uma perda muito rápida do dente, ou que está tendo uma retenção, às vezes o dentinho permanente, ele sai até para trás do dente de leite. E a mãe fica desesperada. A gente fala que o dente está além do tempo que ele deveria estar. Aí o outro dente pode vir torto. Então a gente fala, tem que ir no profissional, remover, faz uma radiografia para ver se está tudo em ordem. Cadê os germes dos dentes permanentes quando não troca tão rápido também? Então tem que ter esse acompanhamento aí para evitar essas dente problemáticas. de leite, o pessoal acha que dente de leite vai trocar. Tem alguns casos que a pessoa ela tem a falta do germe permanente, né? Ela não tem o dente permanente. Então, a gente tem que acompanhar. Se você está vendo que o paciente está tendo uma dificuldade na troca, vamos pedir um exame radiográfico para ver se tem os permanentes e por que eles não estão vindo. Perfeito. Ainda na história dos dentes de leite aqui, a Amanda colocando, né? A questão de distorções nos dentes de leite, né? Os dentes que nascem depois podem nascer com a mesma distorção e em que momento entrar com uma correção como um aparelho? A distorção ela pode ocorrer normalmente pela parte óssea. Então, se a criança ela tem uma parafunção de chupar um dedo ou uma chupeta de uso mais contínuo, a criança vive com a chupeta, a gente desorienta, porque aquilo acaba se tornando um hábito que pode prejudicar a saúde do paciente, né? Então a gente fala assim que em casos de uso de bico, quanto mais rápido você entrar com o aparelho, melhor vai ser a correção.
e tirar entre 2 anos, não deixar muito frequente o paciente fazendo uso. Agora, a parte de, às vezes, ele está desalinhado, isso ocorre, porque está perdendo o dente, nascendo outro, então ele vai ficar um maior, um menor, um mais aberto, mais fechado. Os dentes de leite são menores que os dentes permanentes, então vai ter aquela alteração, dentão, dentinho na boca, né? Aí, nesses casos, a gente avalia e vê a necessidade, sim, de um aparelho mais precoce, às vezes ela não vai precisar de aparelho, então, muito problema que a gente indica o aparelho precoce é quando há o uso do bico, né, o dedo, a chupeta, normalmente, e isso causa uma deformidade na arcada, a gente fala que é a mordida aberta. A Marília, né, questionando a questão, aparelho fixo, aparelho móvel, qual usar, quando usar e em que situações? A indicação vai depender do tipo de problema que a pessoa tenha, né? Quando ela é criança, normalmente é mais indicado, se for uma alteração pequena, aí pode ser um aparelho móvel. Normalmente são aparelhos fixos que a gente indica, o paciente está usando para uma correta, para ficar correta a mordida, e depois o uso de um móvel durante um período ou sempre, né? Fazer um acompanhamento sempre, porque acaba voltando, os dentes eles são ligados ao osso, eles não são grudados ao osso, então eles vão ter movimento. Se a pessoa às vezes tem uma perda óssea, perda de dente, ela vai ter uma alteração ali, então às vezes ela fez um tratamento de aparelho, só que depois ela perdeu algum dente e alterou toda aquela arcada de novo. Perfeito. A Júlia aqui, né, perguntando a respeito da questão de tempo de uso de aparelho, se isso varia de pessoa para pessoa, se existe tempo máximo ou tempo mínimo. Não tem um tempo específico. Às vezes o profissional, ele te avalia e te passa um tempo que você mais ou menos vai ficar. Só que isso vai depender muito. Às vezes o paciente, ele não colabora tanto, não faz as manutenções, não usam as borrachinhas para descruzar uma mordida. Então, às vezes vai demorar mais tempo. Às vezes você planeja de um jeito, o paciente teve outras alterações, né? Então, tem um tempo variável, mas isso a gente tem que pedir, o paciente tem que ficar em cima também, vendo se está tendo alterações na boca dele, porque às vezes o próprio paciente vê que não está tendo muita alteração, então ele tem que questionar, sim, o profissional. A Cristina aqui colocando também com relação ao aparelho, que existe aquele aparelho agora interno, né, se ele funciona, se é uma questão de estética, né, mas se ele não dá atrito com a língua, se ele não causa problemas. Então, hoje em dia está buscando muita parte da estética, né? Tem esses aparelhos que eu não indico de jeito nenhum, porque é difícil a gente fazer uma higienização externa. Vendo o aparelho, imagina você sem conseguir ver. O meu problema maior é o acúmulo de alimentos que vai ter naquela região, né? Então, eu particularmente não recomendo o uso desses aparelhos, né? Existem aparelhos estéticos, que são os transparentes que a gente fala, que ajuda bastante, né? E são visíveis, você consegue estar limpando ele, né? E esses que ficam na parte palatino-lingual dos dentes, normalmente eu desaconselho. Porque também tem essa questão, às vezes você corrige a parte estética e acaba com um prejuízo danado à funcionalidade, porque fica todo danificado. Tem muita gente que durante o uso do aparelho, a gente observa que o paciente procura uma ajuda, tá fazendo o aparelho, tá fazendo ativo, né, tá acompanhando, só que virou canal um dente, tá com uma cárie grande, então a gente fala para o paciente, cobre do profissional, peça para estar olhando se não só a parte da correção dos dentes está certo, mas se está tendo alguma cárie, alguma alteração, se precisa de uma limpeza, porque não adianta só a correção estética. Às vezes, lá na frente, você pode perder um dente, virar um canal, o paciente às vezes não quer tratar. Então, tem que fazer um acompanhamento. O paciente também tem que estar vigiando essa parte. Ele tem que ver se está tendo o caminhar bem do procedimento, né? E ficar de olho se está tendo um sangramento de uma gengiva, alguma alteração, né? Porque essa parte também é importante ele colaborar. Sem dúvida. Porque é um acompanhamento total, né? Não é só... Parece que ficou uma questão dividida entre estética e funcionalidade e tratamento. Fica. E a gente fala, o paciente ele tem que estar junto com a gente nessa parte. Não adianta a gente orientar e depois ele não fazer o uso. Hoje em dia existem vários tipos de escova que a gente indica para quem usa aparelho. Tem passadores de fio. Então, tem coisas que facilitam a vida de um paciente também, né? Ele tem que estar dando uma ajudadinha também. Quando se pensa nessa questão
funcional e estética, o Igor colocando, né, a pessoa que teve algum problema e que acabou utilizando o aparelho, os dentes podem voltar depois à posição anterior? Se não fizer o pós correto, né? Então depois você vai ter um aparelho móvel para estar usando, às vezes vai ficar com uma contenção nos de baixo, que é muito comum, mas se ele não fizer direito o acompanhamento certinho, que o profissional indica, ele pode voltar sim, principalmente se ele tiver uma perda de elemento dentário. Aí pode estar voltando sim a mordida, a ficar até pior do que estava. Também é uma questão de hábito, né? Você tem a mordida torta, vamos dizer assim, ao longo de toda a vida, né? O aparelho tenta domar isso, Tem mas... casos que o aparelho ele corrige muito bem, tem casos que já é indicado, ó, o aparelho ele vai ajudar a minimizar, só que ele não vai corrigir tão corretamente, então o certo é uma cirurgia até, tem casos que a gente indica, ó, vai fazer uma cirurgia ortognática para corrigir melhor, então entra assim vários aspectos, né, de cirurgia, de aparelho, cirurgia, então o paciente ele vai ter que sofrer um planejamento correto, o profissional explicar certinho, ó, só o aparelho não vai corrigir, então já ficar ciente do caso dele, porque às vezes o paciente acha que é uma coisa simples, é uma coisa mais complicada, mais complexa. A Andréia aqui perguntando a respeito de bichectomia, né? A gente falou algumas vezes como é o procedimento, como funciona, né? Ele é um procedimento estético. A gente o pessoal hoje em dia é mais estético, a gente fala que tem a parte da funcionalidade, que a pessoa, como tira uma gordurinha dessa região, ela vai ficar sem conseguir morder a bochecha. Isso é uma parte muito boa, né? Para mordiscamento de bochecha, ficar zerado. A bichectomia, ela é a remoção de um tecido de gordura que a gente nasce com ele, e quando é criança ele tem uma função, né? De sucção, formação de músculos, mas quando adulto ele não tem mais função. Então pode ser removido. No Brasil, agora é ainda recente esse tipo de cirurgia, mas em outros países da Europa, Estados Unidos, ela já acontece há mais de 40 anos, né? Antigamente, nessa questão, né, de tirar a gordurinha porque a pessoa acaba mordendo a própria bochecha. Um mordiscamento da bochecha, mas hoje em dia o pessoal busca mais pela estética, né? Porque dá uma suavidade no rosto, né? Mas também tem as indicações. Tem pacientes que já tem um rostinho mais fininho, não precisa estar fazendo, porque às vezes fica com uma sensação até um pouco estranha, né? Então tem que ter uma boa avaliação aí, tudo com planejamento. Uma boa conversa. Isso, tudo com planejamento antes, aí a gente conversa com o paciente. Então, assim, tudo que o paciente vai fazer, ele tem que estar ciente de o que pode acontecer, resultados que vão ter. O planejamento ele é muito importante para a gente passar para o paciente. Planejamento, orçamento, ele aceitando. Porque também tem esse caso, né? Olha, é uma região sensível, né? Tem terminações nervosas. Antigamente, no começo, quando começou a fazer a bichectomia, entrou médicos, né, cirurgião plástico, contestando por que o dentista que faria esse tipo de procedimento. A gente conhece muito bem a área, né? Então, vai ser difícil você fazer um trauma muito grande no paciente, né, de romper um nervo facial, porque a gente tem que conhecer a musculatura. Oriento que a pessoa que queira fazer um tipo de procedimento estético, o que for, cirurgias principalmente, ela procura um bom profissional, uma pessoa que saiba o que está fazendo. Porque, às vezes, pelo custo, ela procura um profissional com uma capacitação menor, e aí ele pode ter alguns problemas sim. Do mais grave é lesar a glândula, né, de salivação que a gente tem aqui nessa região. Então, você tem que saber onde você vai dar a incisão, o corte, a profundidade do corte para não pegar um nervo facial. E pós-operatório disso, quais são os cuidados? A bichectomia ela é muito simples. O pós-operatório, normalmente a pessoa vai ter um inchaço, né? Um edema, que a gente fala, um pouco de hematoma na região, porque puxa uma gordura dali, ela é ligada aos nervos, então, aos músculos. Então, a gente puxa aquela gordurinha, ela vai ter um inchaço, um edema, um hematoma e, normalmente, um trismo, uma dificuldade de abrir a boca, porque a musculatura fica um pouco dolorida, né? Em torno de 15 dias já vai desaparecendo esses sinais, então, a gente recomenda para o paciente, quando vai avaliá-lo,
para não, se ele tiver um evento próximo, não estar fazendo a cirurgia, né? E com 3 meses tem um resultado muito favorável. Normalmente, com 6 meses, ele tem um resultado muito, muito bom. Hoje em dia, a gente associa também com a redução da papada. Então, quando eu vou fazer a bichectomia, eu já oriento que, às vezes, ela pode estar fazendo também uma aplicação de um ácido que vai ajudar a diminuir a papada. Perfeito. Com relação a implantes, né? O Milton colocando aqui, se vê muito a questão daqueles pinos, né? Todo implante exige a colocação de um pino. Isso. Todo implante, ele é um pino, na verdade é um parafusinho de titânio colocado no osso, né? Então, aí depois você vai ligá-los com componentes, dependendo do tipo de prótese que vai ser feito. Mas todo implante, ele é um parafusinho no osso. Uhum. E ocorre o risco de rejeição também. Então, às vezes o paciente ele acha que, vou pôr um implante e não vou ter mais problema. O corpo ele pode não considerar aquilo lá como dele e expele, né? Então, você também pode ter uma rejeição e perder algum implante durante o tratamento. Então, tem casos... Tem esse risco. Que o paciente tem a perda. Então, isso também a gente tem que dar uma estudada antes para saber o que causou a perda dos dentes no paciente. Regiões com inflamações podem causar a perda de um elemento do implante. Então, a gente tem que estar planejando certinho. Às vezes, até bem planejado, você acaba perdendo um implante, que é frustrante para o paciente e para o profissional. Mas, dependendo do caso, alguns pacientes não conseguem que seja colocado implante. Perfeito. A questão de sobrepor estruturas, né? A gente falou aqui algumas vezes da lente de contato e dos materiais para melhorar a questão estética e funcional do dente, né? Vamos falar um pouquinho desses materiais. Hoje em dia a gente usa muito, existia muito a coroa, que era um desgaste maior do dente, né? Normalmente a gente fala da coroa quando o paciente já tem um tratamento de canal feito e a alteração muito grande da cor. Quando o paciente está insatisfeito um pouco com a cor, tem muita resina na frente, às vezes o tamanho dos dentes não está muito favorável, tem um pequeno desalinhamento, a gente indica as lentes de contato. Existem elas em resina, existem elas em cerâmica, aí vai ver a indicação para o paciente. E o que pesa mais hoje em dia é o fator financeiro, né? O custo delas, que infelizmente a parte estética é um pouco elevada. Então, mas as lentes de contato hoje em dia é um procedimento que a gente indica bastante porque ela é pouco invasiva, né? Você vai sobrepor aquela película por cima do dente, elas têm uma resistência muito boa, uma estética muito boa, e a gente conversa com o paciente sobre os cuidados que ele tem que ter depois. Pacientes com bruxismo procuram bastante para aumentar os dentes, né? É muito bom porque ela vai ser melhor do que uma resina. A chance dela quebrar, fraturar vai ser menor. Só que ele precisa usar um aparelhinho também, que são as placas protetoras, para evitar, porque independente se for uma cerâmica ou uma resina, se ele tiver a parafunção, ele vai perder. Perfeito. E de fato é uma questão de novo, como a gente falava, né? Estudar bem o caso, não é chegar assim, olha, vi uma matéria na internet, nas redes sociais e quero fazer. Tem que ter sempre o planejamento. Já chegou pacientes lá que tinham uma dentição ótima, que eu não vi necessidade do paciente usar uma lente de contato, né? Aí a gente recomenda outros tipos de procedimento. Aí o paciente, eu estou infeliz com tal coisa. Talvez ele leia uma matéria, vê alguma coisa e acha que aquilo lá é a melhor solução. Não, hoje em dia a gente faz a gengivoplastia, que é uma plástica na gengiva, aumenta o tamanho dos dentes quando possível. Então, quando ele vai lá, às vezes o paciente vai lá com uma intenção, ele sai com outra, porque a gente passa várias propostas de tratamento hoje em dia, né? Tem o cardápio hoje é mais amplo do que no passado. Muito mais. E assim, às vezes é mais favorável para o paciente. Ele vai até achando que vai gastar muito. Às vezes a condição dele dá para fazer um procedimento mais conservador, com custo menor até. Nós falamos no começo a respeito de bruxismo. E o Igor coloca, né, que ele teve por muito tempo dores de cabeça e não sabia a relação, e aí se descobriu o bruxismo. Porque assim, na hora que a pessoa está em repouso, a musculatura está em repouso, ele traciona, ele força, né? Então, o uso da placa, que a gente chama de miorrelaxante, para relaxar a musculatura até, né? Por isso esse nome dela.
ela é muito importante. Eu estava comentando até com você, né, Luciano, sobre o caso de aplicações de Botox também, porque o uso da placa, tem muita gente que tem rejeição a ela, né? Vai dormir, sente um desconforto. Aí tem, hoje em dia, também a possibilidade dele estar usando a toxina botulínica, né? Procura um profissional correto, que saiba estar mexendo nessa parte. Pode ser até um neurologista também, que a gente indica para estar fazendo as aplicações, só que ele não é definitivo, né? Como todo mundo sabe, o Botox ele vai ter uma duração até em torno de uns 6 meses. Então, aí tem que fazer uma nova aplicação para melhorar o caso. Algumas vezes a gente entra com os 2 processos, quando o paciente tem um problema mais ativo, né? Muito grande. Agora, normalmente, a gente dá as 2 dicas, né? A placa para proteger e o uso também do Botox. Ele vai relaxar a musculatura e impedir essa ação. Ele segura ela, né? Então ele vai, só que ele é temporário também, né? Mas para quem tem uma dificuldade de uso da placa, ele é muito bem-vindo. Sem dúvida. Até porque ele pode ser renovado periodicamente. Isso. A pessoa, às vezes, ela vai diminuir naquela tensão, aí ela vai diminuindo essa parafunção do bruxismo. Tem alguns que conseguem minimizar bastante com o uso da placa ou até com o uso do Botox, e com o tempo usa pouco até, né? Mas tem pessoas que têm ele de forma muito ativa, muito grave. Nesse caso específico, né, a Juliana perguntando, existe outros usos de Botox na questão odontológica, além da redução do bruxismo? Hoje em dia voltou muito para a estética, né? Então existe o Botox para preenchimentos, né? Então a gente usa vários ácidos hoje que podem servir de auxílio, né? Mas em si a gente recomenda mais ele para a parte de bruxismo. Mas você pode fazer um preenchimento, um levantamento. Hoje em dia tem até um alinhamento do nariz, né? Então você faz vários tipos de procedimento. O único que eu uso no consultório é o da papada. Mirtes aqui, né, parabenizando pelas informações e colocando uma questão aqui. Em qualquer idade uma pessoa pode fazer implante? Qualquer idade, desde que a gente perceba que o osso dela esteja bom, aí a gente vai saber da saúde geral dela, né? Então, se estiver tudo em ordem, tudo certinho, o paciente estiver compensado, controlado, ele consegue fazer implante. A não ser que ele não tenha um osso favorável, tenha uma perda óssea muito grande, às vezes uma estrutura que seja muito fina, então aí não consegue estar fazendo. Mas isso vai depender muito do padrão ósseo da pessoa e não da idade. Patrícia, colocando uma questão aqui a respeito de cuidados com o todo da boca, em especial com a língua e bochechas, que muitas vezes ficam de lado aí no cuidado diário das pessoas. E é um fato, né? Porque muita gente pensa que boca é só dente, não é. A gente tem toda uma estrutura junto, né? Então a gente fala, língua, ninguém quase escova a língua, é muito difícil você ver. E a língua, ela tem pelinhos, né, nela, né? Nesses pelinhos vai parar alimento. Quem tem piercing na língua, por favor, limpe direitinho, higienize, porque embaixo do piercing costuma acumular muita placa, muita bactéria ali, né? Então isso pode causar uma inflamação. A mucosa, em geral, sempre está olhando, olha embaixo de uma língua, olha em tudo, porque às vezes você está com uma feridinha que não vai cicatrizando daqui 15 dias, essa feridinha está lá. A gente tem que ver se tem alguma coisa que está causando ela ou do que ela apareceu. Se foi do nada, vamos fazer uma biópsia, fazer um acompanhamento, né? Porque existe cânceres de boca que são terríveis, então a gente sempre fala para o paciente, faça um autodiagnóstico dele, uma avaliação, para ver se está tudo em ordem. E de fato tem essa questão, né, de pensar esse cuidado e essa rotina diária de observar toda a boca, né? Como você coloca bem, existem muitos cânceres bucais aí que podem ser resolvidos desde que se observe e se pegue no começo. Eu escuto muito lá no consultório pessoas falarem assim, eu vou arrancar todos os meus dentes, eu vou colocar prótese para me livrar de problema. Pacientes com prótese também têm muito problema de câncer, de tumor na boca, porque eles acham que porque colocou uma prótese não precisa visitar mais um dentista. Ou não ter grandes cuidados com a mucosa, e tem que ter. Além da higienização correta da prótese, ela tem que estar bem ajustada, porque às vezes ela fica machucando a mucosa, alguma coisa, e isso pode dar um trauma e dali surgir algum tipo de lesão, tumorzinho. E aí tem essa questão
pontual aí de acompanhamento e de cuidado precoce, né? Eu acho que vários dentistas têm essa questão de, no consultório, acabar vendo algum problema desses e encaminhando o paciente para um tratamento. Não, tem muitos casos que a gente vê. Normalmente eu faço uma biópsia já e mando no laboratório para fazer uma análise, né? Até quando for uma coisa muito simples, a gente faz uma biópsia, porque todo corpo estranho ele tem que ser analisado, né? O que acontece muito de aparecer é mordiscamento de bochecha, assim. Então, essa partezinha é que a gente não vai indicando bichectomia para todo mundo, né? Mas o mordiscamento de bochecha, para quem é muito nervoso, ele ocorre e às vezes ela forma até uma bolinha ali na região, né? Essa bolinha é removida, a gente manda para um laboratório só para análise normal mesmo, né? Para ver se está tudo certinho. Mas o paciente, ele se avaliando, sempre fazendo uma prevenção, ele vai evitar que tenha algum problema mais sério futuramente. Pacientes fumantes, a gente fala para sempre estar procurando, pessoas que trabalham muito expostas ao sol também, porque uma ferida na boca que não cicatriza com 15 dias, 20 dias, começa a apresentar um sangramento, é bom a gente ter uma atenção redobrada. Perfeito. Ainda na questão prática aí desses cuidados diários, o Carlos Alberto aqui, né? Escovação, quando fazer e quantas vezes fazer? A gente não pode falar para o paciente fazer uma escovação toda vez que ele come, ainda mais por causa das dietas que tem hoje em dia, que a gente fala de comer 3 em 3 horas, aí vai prejudicar até os dentes. A escovação correta a gente pede para em torno de 3 vezes ao dia, usar uma escova sempre macia, nada de escova dura, tem umas marcas muito boas hoje em dia, apresentações muito boas, dependendo do problema a gente indica pastas também, né? Mas o importante é ele saber escovar corretamente, não pôr muita força. A escovação a gente pede para fazer de manhã, depois do almoço e à noite, ou antes de dormir. Bochecho também ajuda muito, então a gente indica enxaguantes bucais, uso do fio dental. Então, o correto que eu falo é uma escovação 3 vezes ao dia, uma de manhã, uma na hora do almoço ou uma à noite ou antes de dormir. Perfeito. Porque também o exagero de escovações pode ser prejudicial. Não, tudo em excesso faz mal. Uma limpeza em excesso vai fazer mal, uma força em excesso vai fazer mal. Eu ainda brinco com os pacientes que muita gente fala que não põe força na escovação. A pressa, ela põe força. Então, se você escova com pressa, você escova com força. Tanto é que eu falo, se você estiver escovando muito com pressa e a escova escapar e bater em alguma região, você vê que dá ferida, machuca, é grave, então sangra. Então a gente fala para o paciente, em excesso não faça nada, nem muita escovação e nem pôr muita força na escovação. Não põe também muito excesso de pasta dentária, porque vai ter o desperdício dela, não é necessário muito, o suficiente é uma bolinha referente a uma ervilha, então é bem pouquinho. A Paula colocando, né, os limpadores de língua, seria mais interessante aquele da própria escova, né, que às vezes tem no verso, ou aquele arredondado que é vendido à parte? O ideal mesmo que eu acho é a espátulazinha, o que é vendido separado, né? Ou senão você pode estar limpando com a própria cerda da escova, que não tem problema, né? O bom da espátulazinha é porque você consegue ir com ele até mais ao fundo, né? Que com a escova você não consegue e a pessoa tem muito enjoo na hora que vai fazer essa higienização. Mas desde que ela consiga higienizar de forma legal, correta, ele pode estar usando qualquer tipo, desde as cerdas mesmo da escova, o dispositivo que vem atrás dela também, que algumas escovas têm, que são os limpadores, ou a espátulazinha. O bom da espátula é que ela limpa uma área, quase toda a área da língua de uma vez só, né? Isso, e consegue ter o acesso mais lá ao fundo, né? O que a gente às vezes não consegue com a escova. Aí o paciente dá umas escovadinhas, já passa mal, aí já não quer mais escovar. O trabalho da espátula é mais rápido Isso, menos desconfortável. Exato, né? Na questão de bebês e de crianças, né? A partir de que momento começar a higiene bucal? A gente fala que quanto mais precoce, melhor. A partir do momento que, às vezes a criança não tem dente ainda, mas ela já tem a alimentação normal, tudo, a gente fala para pegar uma gaze, umedecer num soro ou na própria água filtrada e passar, limpar as regiões da mucosa, porque ali vai vir os dentes e ela está parando placa. A escovação que tem que ser feita numa criança é a noturna, porque vai ficar mais favorável na hora que ela dormir, o aparecimento de bactérias, né? E aí, então a gente fala, sempre que puder, a escovação noturna para um adulto, mas para uma criança é mais importante ainda.
E porque cria o hábito, né? É nessa fase que vai ter então, a história de se acostumar. Antes de aparecer os dentes, você já pode estar fazendo a higienização. Tá difícil? Usa uma gazezinha. Se não tem, depois as escovinhas infantis, tudo corretamente. Tá. Bom, Andressa, eu quero agradecer sempre o carinho com a gente com o programa, os esclarecimentos, deixar o programa sempre à disposição e esperar que a gente tenha sanado aí as dúvidas dos espectadores. Né? Eu agradeço sempre o convite, gosto muito de vir aqui, de participar, acho muito interessante quantas pessoas participam, que sempre tem muitas dúvidas sobre essa parte, e queria mandar um beijinho para um mocinho que estuda lá no Maria Virgínia, o Miguel, que ele sempre assiste, e ele pediu para ver se mandava um beijinho para ele. Maravilha. Bom, no próximo bloco nós vamos falar aí do Miss São Paulo Gay, né, que ocorreu recentemente e que contemplou aí a candidata de Brodowski. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, a gente fala um pouquinho agora do Miss São Paulo Gay na companhia da vencedora do concurso, Bárbara Rivera. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui em Batatais. Bom, você esteve aqui presente logo após o Miss Brodowski, né, com a sua consagração e, né, consequentemente, a participação em São Paulo, falando dessa expectativa. Vamos falar um pouquinho disso, né? Como é que foi participar do Miss São Paulo Gay, né? Conta pra gente número de concorrentes, como é que foi a disputa aí? Nossa, realmente foi assim a realização de um grande sonho. Eu estou muito, muito realizada e participar do concurso para mim já foi uma grande vitória, né? Porque foram os maiores, os mais lindos transformistas do estado e só de eu estar entre as 15 finalistas para mim já foi uma grande realização. Então houve várias etapas seletivas e eu estou muito, muito feliz de ter chegado até as 15, acreditava no meu potencial, mas não esperava, sim, 100% vencer, mas deu certo e eu estou muito feliz. O concurso ele ocorre, né? Em cidades ou em regiões, né? Ele pode ser regionalizado e depois essas finalistas é que vão para a disputa em São Paulo. Exatamente. Ou ele é um concurso regional, que vai definir a representante ali da região, mas ela sempre vai com faixa de uma cidade só. Ou até mesmo na própria cidade. No caso de Brodowski, foi um concurso para a cidade de Brodowski, para eleger a representante de Brodowski na final. Porém, foi permitida a inscrição de várias cidades aqui da região que não havia o concurso, como Batatais, como não tem o concurso ainda, é um projeto legal que eu também tenho e muitas pessoas de Batatais se inscreveram também. Perfeito. Na questão aí do próprio concurso em si, né, como é que ele ocorre, quais são os trajes, né, a gente sabe que sempre nesse concurso tem várias apresentações, como é que foi essa questão dos trajes na participação? Bom, lá no Miss São Paulo, esse ano não teve a competição de traje típico, mas no Miss Brasil terá. Então, a competição foi, entre o desfile, foi uma coreografia de abertura que a gente já aproveitava e desfilava, então isso também tinha nota, a gente era avaliado. E, além disso, teve o desfile de gala, foi avaliado as perguntas também, então depois do vestido de gala, que é todo aquele glamour, aí nós levamos para a competição também as 7 finalistas, eles selecionaram e nós respondemos as perguntas e depois teve uma seleção das 3 mais lindas e a coroação. E nessa divisão, né, ficar entre as 3 já é eu acho que uma premiação à parte, né? Eu fico imaginando como é que fica o coração nesse momento. Realmente, assim, meu coração ficou muito acelerado na hora. Eu fiquei muito emocionada também por ter sido uma das 3 mais lindas. Então, para mim, já estava tudo ganho. Eu já estava feliz e se eu fosse a terceira, já estava excelente. Mas a torcida, eu via que vibrava muito. Foi muitas pessoas de Batatais. E eu quero até agradecer todo o carinho que a cidade tem comigo. Mas é uma adrenalina muito, muito grande. E teve essa questão, né? A torcida com ônibus saindo aqui da região para prestigiar, né? Muita gente. Como é que foi receber esse calor do pessoal daqui? Foi maravilhoso para mim, pois os ônibus foram cedidos também pela Prefeitura Municipal de Brodowski, então eu tive um apoio, um respaldo muito grande da Prefeitura da minha cidade, do prefeito Zé Luiz e da Nice, vice. Então, eu já quis destinar um ônibus para cá mesmo. Eu quis mandar um ônibus para a cidade de Batatais, porque é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. O povo daqui eu sinto que eles me recebem muito bem. E por eu ter parentes aqui, então isso tudo já puxou e foi maravilhoso. Acho que o pessoal daqui se dedicou muito, muito.
Vamos falar um pouquinho agora dessa nova etapa, né? Como é que está a expectativa do trabalho, quando será o concurso e onde? Agora a etapa do Miss Brasil, ela será no dia 30 de setembro, em São Paulo mesmo. Até o momento, o local previsto é o Teatro Espéria, é o Clube Espéria em São Paulo, e é um clube lindíssimo, e eu acredito que a competição lá vai estar bem acirrada, com as 26 mais lindas do país. Então, 26 participantes, né, representantes de cada estado aí que a competição foi realizada, e com a perspectiva depois do Miss Universo, que será sediado em que país? Na Espanha. Perfeito. Em Tenerife. Então, a expectativa está muito grande. Eu estou me preparando muito e espero trazer um bom resultado, até mesmo o título, que é o que eu quero. E nessa questão aí do preparo para o Miss Brasil, você deixou claro aí que tem outras modalidades, né, que não apareceram no São Paulo, que você tem que se preparar também para elas. Isso, exatamente. É a competição de traje típico, que eu acho que é a explosão maior de cultura, eu acho que é o que mais eleva a candidata e eu acho que é o que ajuda também a mais a contar pontos para ela. Então, tem que levar um traje típico ali do estado e tem que ser algo super bem pensado. Meu traje típico responsável vai ser o Ribas Azevedo, que é um estilista maravilhoso de São Paulo, e eu quero muito, assim, levar a cultura aqui do interior, mesclar com um pouco da minha cidade e com a história do estado de São Paulo, que eu acho que vai ser interessante. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo. E estou ansiosa, né, para que comece essa competição. É porque quando a gente pensa no traje típico de São Paulo, você tem inúmeras possibilidades, né? Inúmeras. Questão cultural aí do estado, né? E até porque tem um toquezinho que você pode colocar da sua própria cidade, dar um toque de Brodowski aí na questão da apresentação. Eu acredito que pela explosão cultural que tem aqui muito forte na região, eu acho que o estado de São Paulo, por ser a locomotiva, ele nos permite fazer muitas coisas. Então, vai ser um segredo, vai ser uma surpresa, mas vai ser chocante ao mesmo tempo. Eu estou muito ansioso para mostrar esse traje para todo mundo. Perfeito. Segredo a gente só vai conhecer dentro aí do Miss Brasil Gay. Isso. Você conhece alguma das candidatas das quais você vai disputar? Já teve contato? Não conheço todas, mas já vi por foto, acho elas maravilhosas, lindíssimas, super dedicadas também. A única que eu conheço pessoalmente mesmo, assim, de ter um contato maior, é a Miss Bahia, que é a Rebeca Soares, e ela é super carinhosa comigo. Nós formamos e tivemos uma amizade muito grande lá no camarim. Ela entrou no Miss São Paulo, ela estava até ali próximo de mim, me auxiliando, então é um carinho muito grande. A gente vê que as coisas mudaram nos concursos de beleza hoje em dia, estão tudo diferente. As candidatas torcem mais uma pelas outras e a gente sente um carinho depois do concurso, ainda fica uma amizade bonita. E como é que foi o desafio de se preparar, né? Você teve uma questão também aí de peso, né? Qual foi aí a escala de peso que se perdeu nesse processo do Miss Brodowski ao Miss São Paulo? Do Miss Brodowski até o Miss São Paulo eu perdi entre 14 e 15 quilos. Eu acredito que foi 15 quilos que eu perdi e foi excelente, assim. Só que é uma batalha muito árdua, porque eu já não era acima do peso. Eu só era um pouco mais, só tinha umas curvas mais, assim, salientes. Eu sempre tive corpão, então eu tive que emagrecer 15 quilos para essa etapa estadual, mas foi algo que eu mesmo decidi, foi algo que eu mesmo quis para mim. E fiz, não foi nada que ninguém me impôs, não, mas eu sabia que ia contar pontos. É uma rotina agora de reeducação alimentar, né? Exatamente, diariamente é uma rotina de reeducação alimentar, exercícios, tratamentos estéticos também que ajudam e contam muito. Então, a preparação é diária, cuidados com a pele, dentes, enfim, eu tive muitos profissionais me ajudando. E conseguiu, nesse período entre concurso aí, poder comemorar um pouquinho, sair um pouquinho da linha? Sim, graças a Deus. Eu acho que a hora que eu ganhei, no outro dia ainda não, mas na segunda-feira caiu um pouco mais a ficha, aí eu comi um pouquinho, mas logo já retornei a dar uma segurada e agora na semana que vem eu já inicio uma outra dieta, que eu tenho uma outra meta agora. Acho que agora, a cada etapa que a gente avança, a gente constrói uma nova pessoa. Eu quero construir agora uma nova Miss São Paulo para o Miss Brasil. E como é que está a rotina profissional aí, né? Que você tem também a sua rotina profissional junto, né, com a preparação para o concurso de Miss, né? Então, tudo isso tem que conviver.
Tudo tem que entrar em harmonia e é bem complicado até. Eu acho que a gente conciliar tudo isso, mas para mim está sendo até fácil. Já era difícil conciliar a minha vida como Gerald, como maquiador, e agora eu destino poucos dias para o atendimento. Na verdade, não poucos dias, eu destino quinta, sexta e sábado para o atendimento, para minhas clientes, para fazer o meu trabalho que eu já faço. E durante domingo, segunda, terça e quarta, eu me dedico mais assim à preparação do Miss, entrevistas, coisas que eu sei que é necessário, prova de roupa. Então eu divido a metade da semana com a Bárbara e a metade com o Gerald. E o pessoal da organização do concurso do Miss São Paulo Gay também te faz uma agenda, né? No sentido, olha, terminou o concurso, tem compromissos como Miss São Paulo. Isso, e aí todo compromisso ele é marcado basicamente nesses dias mesmo. E caso não seja, a gente remaneja, mas eu quero e vou cumprir todos os compromissos, sim. E é um tumulto para a agenda nesse sentido, né? Como é que tem sido já? Para mim realmente está sendo tumulto, mas eu tenho que agradecer muito as pessoas que estão me ajudando em tudo. Então eu sozinha não seria nada mesmo. E é muito complicado conciliar tudo, mas está dando certo. Porque também tem uma rotina, se fala muito nisso, né? Olha, tem que ter, por exemplo, preparar os trajes para o concurso, né? Como é que foi essa questão dos trajes para o Miss São Paulo? Os trajes aí tive que ir várias vezes até São Paulo, visitar o ateliê do estilista que me recebeu super bem. Então eram várias provas, eu ficava mais de um dia ou 2 dias, já aproveitava para resolver todas as pendências que eu tinha que fazer em relação a salto, sandália, corpo mesmo, acessórios, então peruca, cabelo. Você estava nessa transição de peso também? Isso, estava na transição de peso. Quando fiz o vestido, eu estava com peso X. Quando eu cheguei para provar o vestido, tinha perdido 9 quilos da primeira prova. Então, teve que tirar metade de um vestido, deixar só a metade praticamente. Mas, para mim, foi uma grande realização, esse corpo. E tem que querer muito, Luciano. Eu digo que ser Miss não é qualquer pessoa, tem que ser sonho. Se você não tiver esse sonho, não adianta tentar. Porque, além de Deus não te presentear com o título, você não se sente, você não tem forças para continuar, é muito difícil. E também tem uma rotina agora de figurinos para isso, né? Porque são entrevistas semanalmente, também tem uma exigência de preparo nesse sentido. Tem uma exigência, é sempre bom não repetir looks, sempre estar bem produzida, bem penteada. Também sair fora do tradicional, que é só vestido, vestido, vestido. A gente tem que variar a produção. Então, tem uma certa exigência com a gente mesmo, uma cobrança conosco. E um investimento financeiro. Isso, o investimento financeiro que eu disse que ele é muito alto, é que eu sempre sou patrocinado pela Ela Bela, que é uma loja de trajes em Ribeirão, mas o investimento financeiro é muito alto, muito. Dentro dessa expectativa aí do preparo para São Paulo, também tem uma questão de ser uma representante, né, do segmento. A Júlia está perguntando aqui se você participou da parada nesse ano na capital. Sim, eu fui presença VIP confirmada já no evento e estive presente, sim, no trio elétrico número 5, então era um dos primeiros que abria, tinha vários artistas também, Pablo Vittar e Anitta, então eu fiquei muito honrada em ser uma das celebridades aí da Parada Gay, eu amei, e é uma festa linda, linda. Já tinha participado anteriormente? Nunca tinha ido, sempre tive vontade de ir, e ir como a representante da beleza de todo aquele pessoal. Nossa, é uma honra muito grande, eu que sou do interior, então a realização é muito grande, a satisfação é imensa. E é uma festa linda, só gente maravilhosa que te prestigia, que te elogia, e isso, sem dúvida nenhuma, é o gratificante. Porque a Júlia coloca também isso, né? Você também, nesse período de um ano, é representante de um segmento. Né? Já é representante de São Paulo, né? A gente sabe ainda a questão que impera do preconceito, né? Quando a gente fala nessa questão, a gente ainda tem as questões práticas aí, né, de violência, com índices altíssimos no país, e em São Paulo não fica longe disso, né, mas também tem um discurso de defesa dos direitos nesse campo. Exatamente. Eu acredito que a Parada Gay ela não é só um evento para você se divertir, mostrar só a cultura, mas eu acredito que é um apelo também, né? O Brasil é o país que mais mata homossexuais no país, no mundo todo. Então, eu acho que essa festa
ela já une a cultura com a defesa dos nossos direitos, com a exigência dos nossos direitos também e mostrar que nós estamos cada vez mais unidos. E eu acredito que é isso que eu, como Miss São Paulo, quero passar no meu reinado. Eu quero unir mais as pessoas, quero unir cada vez mais e motivar mais ainda o meu povo da categoria da comunidade LGBT a lutar pelos seus direitos. Nós tivemos um evento aí na Turquia, cancelado, né, no último final de semana. O governo proibiu a ação, então mostra o quanto ainda o tema tem que ser enfrentado e tratado no mundo. Né? Exatamente, acho que se nós agora nos unirmos mais, nos apoiarmos mais e irmos em cima de toda essa causa, eu acredito que vamos conseguir excelentes resultados e os direitos também, principalmente. Uhum. E tem essa cobrança em cima da Miss São Paulo aí, né? Do pessoal dos direitos, falando que você tem que ser porta-voz também disso. Sim, e eu também sempre quis isso. Eu não quis vencer o Miss São Paulo e não quero vencer o Miss Brasil apenas para mostrar que tem uma beleza envolvida. Porque eu acho que a beleza é o último quesito, mas eu acho que o meu interesse era esse mesmo, ser a porta-voz dos direitos dos homossexuais, dos transformistas, das travestis e da comunidade LGBT também, que para mim é interessantíssimo. Eu acho que eu quero motivar esse pessoal a ir em cima dos seus sonhos. A Luana colocando aqui, né? Como é que o Gerald tem trabalhado para a Bárbara? No sentido assim, é o Gerald que maquia a Bárbara? Exatamente. É aquilo, né, Luana? Obrigado pela pergunta. Realmente a gente fica até assim, chocado, né? Porque eu coloco na legenda às vezes, maquiagem Gerald Pizzi. E quem era o patrão hoje é o funcionário da Bárbara. Então as coisas mudam muito e eu estou muito feliz, realizado. Eu acho que eu mentalizo e já vejo toda a produção no final e acaba que dá certo, viu, Luana? E eu amo. É muito bom se transformar nessa mulher linda e levar um pouco mais do coração para as pessoas, que é isso que eu sempre quis. E como é que tem sido no concurso, né? Quando você estava lá no Miss São Paulo, muitas candidatas fazem a própria maquiagem ou você era uma raridade nesse sentido, assim? Você era uma das poucas que fazia a própria maquiagem? Não, sempre, na verdade, as candidatas ou já trabalham como maquiadoras ou já trabalham como cabeleireiras, então eu não era o único não, mas eu acredito que no estilo de maquiagem que eu gosto de fazer, era uma das poucas. Uhum. Porque eu fico imaginando os bastidores disso, né? Quando a gente normalmente vê o concurso tradicional de Miss, né? Com aquela coisa de cabeleireiro, maquiador, tem todo um staff, né? Eu fico pensando no Miss Gay exatamente do contrário, né? Da própria produção mesmo. Sim. Não, realmente é verdade. Tem toda aquela cobrança e aquela autoprodução em si mesma. Mas quem me maquiou no Miss São Paulo e quem fez o meu cabelo não foi eu, por incrível que pareça. Eu fiz durante todas as outras etapas do concurso, mas na grande final eu confiei toda a produção a uma grande inspiração, que eu tenho um imenso carinho, a uma transformista também, que já foi Miss Brasil, ela que chama Lisandra Brunelli, que é a Miss Brasil Gay 2008, então eu confiei toda a produção nela e ficou lindíssima. Então, no dia do Miss São Paulo, foi ela que fez tudo, que me deixou linda. Bom, a gente tem que desejar boa sorte aí nessa próxima etapa, né? Temos certeza aí que vai representar extremamente bem o Estado e deixar sempre o programa à disposição aqui para continuar acompanhando esse passo a passo aí no seu sonho, né? Compartilhar um pouquinho o seu sonho com a gente. É verdade, eu agradeço também demais todo o carinho, todo o apoio do pessoal de Batatais, tudo que vocês têm feito por mim, que realmente isso não tem preço. E também quero já aproveitar e agradecer ao pessoal que foi torcer por mim, que torce por mim, mas não pôde estar presente. E já fazer o convite, porque no dia 30 de setembro é a final do Miss Brasil e eu conto com a torcida toda de Batatais. Vamos ter mais ônibus, sim, também para levar o pessoal. Então, já vão aí pensando, me mandando inbox as pessoas que querem ir, que querem estar presentes, que vai ser uma festa cultural e uma festa da beleza gay lindíssima. E eu tenho certeza que vai ficar muito lindo toda essa produção. E eu quero fazer o convite para todo mundo aqui também, que tiver interesse em ir. Eu vou me deixar muito feliz na hora que eu ver eles na plateia. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. E voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. E nós ficamos agora com a programação da TV Brasil.